Muito bem. Dito isso, vamos então na prática desenvolver esse enunciado. Então, inicialmente, se vocês observarem no arquivo atividade proposta 7, enunciado 3, eu peço que vocês façam este exercício na terceira folha de cálculo e renomeiem ela para exercício 3. Depois, lembrando de sempre salvar, cada vez que vocês fazem uma alteração no arquivo, procurem salvar para não perder os dados. Aí eu peço para vocês elaborar a tabela principal no intervalo B2 de 14, que é o último dado aqui da coluna, né? E aí vocês observem, por exemplo, aqui que na célula B2, linha 2, eu fiz uma mesclagem de células, onde a B2, a C2 e a D2 correspondem a uma única célula chamada B2. Então, para que vocês consigam fazer isso, basta selecionar as 3 células e vir aqui na opção mesclar célula, que ele vai fazer isso, né? Fazer com que se torne uma célula única, 3 células de 3 colunas. Eu fiz isso também para a linha 3, né? Já na linha 4 eu configurei diferente. Eu conservo a célula B4 e faço mesclagem nas células C e D. Bem, basicamente, se vocês observarem com calma, procurem fazer esta formatação como está no exercício, né? Observando o modelo das figuras que aparece no enunciado. Depois que vocês elaboram essa tabela principal, e é importante destacar que quando vocês estiverem elaborando, não vai ter valores aqui, né? Vai ser exatamente como está aparecendo no enunciado. Observem aqui no enunciado que ela está em branco. Então, inicialmente, vocês vão fazer uma tabela em branco. Os resultados, os valores vão começar a aparecer à medida que a gente vai configurando as células. Na sequência, vocês devem construir as tabelas secundárias, onde começam no intervalo G, linha 2, até o intervalo L12, né? E aí, separando, observem que a J aqui tá separando uma tabela da outra. A primeira tabela secundária aparecem, então, os valores correspondentes às ementas, ao o que é adulto, o que é criança e o que é dieta. E a segunda tabela secundária está relativa às atividades e os seus valores. Bem, agora nós vamos começar então a fazer a formatação ou a configuração para criarmos a lista pendente da primeira célula, que se trata da coluna C, linha 4, aonde eu vou escolher que tipo de ementa este evento vai ser configurado. Bom, para fazer isso, relembrando, é muito simples, basta vocês pegar e clicar na célula C4, né, e vir em dados, validade, vai aparecer o que? Vai chamar a tabela ou a tela de validação, com 3 opções. A gente vai trabalhar na primeira opção, que se trata de critérios. E aqui eu vou, então, criar uma lista. Notem que nesta lista eu permito células em branco e defino que dados farão parte desta lista. Que dados são esses? São os dados correspondentes à ementa. Então, deluxe, portuguesa, prestígio, rodízio e soberba. Feito isso, eu clico em OK e está feita a minha lista pendente, né? À medida que eu clico nas opções, automaticamente já passa a assumir a opção selecionada. Lembrando que para aparecer nesta formatação, eu faço essas alterações aqui na barra de formatação do Calc. Bem, vamos agora, e aí observem, pessoal, que no enunciado, se vocês lerem bem com calma, eu vou explicando passo a passo como resolver esses enunciados. Inclusive, eu coloco dicas de como fazer.
Bem, mas agora vamos fazer a configuração da célula C6, que é onde o usuário, ou seja, quem vai operar nessa tabela, deverá indicar um valor numérico superior a 20. Caso contrário, deverá apresentar a mensagem: não se realizam eventos sociais para menos de 20 pessoas. Bom, como que a gente vai fazer para configurar isso nesta célula aqui? É muito simples. Nós vamos novamente chamar na barra de menus a opção Dados, Validade, e agora, na tela de validação, trabalhar na opção de... na primeira aba, né, Critérios. Notem que eu não fiz uma lista. Eu peguei números inteiros. Então, na opção Números Inteiros, vai abrir o quê? Duas condições. A primeira, que trata de dados. O que dados eu quero que esses números inteiros assumam? Bom, eles têm que ser maior que alguma coisa. Maior que o quê? Maior que 20, que é o mínimo de pessoas que o evento se propõe a oferecer um jantar, por exemplo. Então, é aqui que eu vou dizer. Notem que abrindo a opção tem outras opções, igual, menor que, enfim, uma série de opções. Mas a gente vai ficar com a opção maior que. Então, se é maior que, o mínimo para ser é 20. Bom, feito isso, aqui a aba de ajuda de entrada eu não faço nada, nem na alerta de erro. Então, eu só vou trabalhar na primeira aba da tela de validação. Aí eu clico em OK, está feito. Está configurada esta célula C6. À medida que eu alterar aqui, por exemplo, vou colocar 0, ele já vai aparecer a mensagem de erro, né? Não se realizam eventos sociais para menos de 20 pessoas. Então, esta configuração é feita desta maneira. E vocês podem observar no enunciado que eu mostro as telas para fazer isso. O próximo passo é nós trabalharmos, configurarmos a célula em destaque C7, que trata das crianças, né? Nesta célula, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma mensagem de alerta, dizendo que as crianças têm de ficar sentadas na mesa dos pais. Bem, para resolver essa questão, nós vamos novamente na opção Dados, Validade, porém agora nós vamos trabalhar na tela Ajuda de Entrada. E aqui, nesta tela, nós vamos deixar selecionado Mostrar ajuda de entrada quando a célula estiver selecionada, porque se eu não seleciono esta opção, não vai aparecer aqui essa caixa com esta mensagem, como vocês podem observar que está aparecendo. E aí eu coloco o título, então, Eventos Sociais, e a ajuda de entrada, que é a mensagem que eu quero que apareça na célula. Observem que é muito simples de fazer isso. Depois que eu digito a mensagem que eu quero que apareça, simplesmente eu clico em OK, está feito. Crio uma caixa de alerta para esta célula C7. E do mesmo modo, a gente vai fazer para a célula C8, né? Porém, a mensagem será diferente. Então, novamente em Dados, Validade, na aba Ajuda de Entrada, eu vou alterar a mensagem, eu vou colocar uma nova mensagem. Neste caso, dizendo que não é possível acrescentar o número de emendas de dieta no dia do evento, por exemplo. Clico em OK, está feito. Criei uma mensagem. Vocês podem, inclusive, criar outras mensagens. Vocês podem criar mensagens para qualquer célula. Aqui eu estou mostrando dessas duas, mas nada impede que vocês vão além neste exercício.